Como jogador foi acima da média, um segundo volante de muita categoria, belos passes e arremates de longe. Levou sua bagagem e leitura de jogo privilegiada para a beira dos gramados, com toda a sua tranquilidade e experiência. Um cara que soube se adaptar aos diferentes estilos de futebol, a contextos totalmente diferentes e épocas distintas, seja como atleta e depois como treinador. Hoje você vai conhecer a trajetória de um dos maiores nomes da história do futebol. Hoje a história é dele, Carlo Ancelotti. Carlo Michelangelo Ancelotti nasceu no dia 10 de junho de 1959, em Reggiolo, na Itália. Foi no ano de 1977 que o Carlo Ancelotti fez a sua estreia como um atleta profissional. Depois de passar anos na base do Parma, foi promovido ao time de cima, quando mesmo disputava só a Série C do campeonato italiano. O Parma, por sua vez, ficou em segundo lugar do seu grupo e não conseguiu acesso à Série B nessa temporada. Na temporada de 77-78, ganhou mais chances no time, jogando sob o comando de Cesare Maldini, como segundo atacante, e teve média impressionante de gols. O Parma não conseguiu subir de divisão e o Ancelotti disputou 21 jogos, nos quais marcou 8 vezes. Na temporada seguinte, marcou os 2 gols decisivos no play-off da Série C e foi fundamental para o Parma subir para a segunda divisão, numa vitória por 3-1 contra o Triestina. Depois disso, ele atraiu a atenção de gigantes do futebol italiano, como o Internazionale de Milão, por exemplo, mas o seu destino foi a Roma. No Parma, o Ancelotti disputou 55 partidas e marcou 13 gols. Chegou para defender a Roma e jogar no meio-campo. Nesse primeiro ano de clube, já se destacou bastante e ajudou o time romanista a vencer a Copa da Itália, quando o time da capital bateu o Torino nos pênaltis por 3-2 para levantar aquela taça. O Ancelotti converteu a sua cobrança com muita categoria. Já em 1980 e 1981, a Roma, que tinha um belo time, brigou ponto a ponto pelo Scudetto, porém não conseguiu o título, ficando 2 pontos atrás da Juve. Entretanto, na Copa da Itália, a equipe foi bicampeã, quando derrotou novamente o Torino e novamente na disputa por pênaltis. Nessa temporada, o meia disputou 37 jogos, marcou 5 gols e deu uma assistência. Sendo um dos pilares do meio-campo da Roma, junto do brasileiro Falcão, o Ancelotti recebeu sua primeira convocação para a seleção italiana em 1981, em um amistoso contra a Holanda, que terminou empatado em 1-1. O gol da Itália foi anotado justamente pelo Carlo Ancelotti. Já em 1981 e 82, a Roma novamente disputou o título nacional, mas terminou na terceira colocação e acabou indo mal na Copa da Itália. O Ancelotti, por sua vez, sofreu com lesões e fez poucos jogos nessa temporada pelo clube. Não participou então do Mundial de 1982, porém conseguiu voltar a jogar, e bem, com a camisa da Roma. O clube como um todo teve uma temporada muito boa, eliminações nas quartas de final da Copa da UEFA e Copa Itália, mas no campeonato italiano o time triunfou e conseguiu aquele Scudetto, apenas o segundo da história do clube, para você ter uma ideia da grandeza do feito. Na temporada, o italiano disputou 32 jogos e marcou 2 gols. Em 1983 e 84, a Roma conseguiu mais uma vez ganhar a Copa da Itália, mais um grande troféu para o Ancelotti, que agora, além de Falcão, tinha Toninho Cerezo como seus companheiros de meio campo. O timaço romanista foi vice-campeão nacional e vice da Liga dos Campeões, conseguiu chegar até a decisão, mas perdeu para o grande Liverpool nas penalidades e bateu na trave, na maior competição de clubes do mundo. Em 1984 e 1985, a Roma ficou sem taças. De relevante para o Ancelotti foi o fato dele ter herdado a braçadeira de capitão do time, sendo o principal líder do elenco. Sob o comando do lendário treinador sueco Eriksson, a Roma brigou pelo Scudetto. Entretanto, amargou mais um vice-campeonato, e como era de praxe, o time ganhou a Copa da Itália, dessa vez batendo a Sampdoria na final. Depois de perder a ida por 2-1, fez 2-0 no Estádio Olímpico para sair com a taça.
foi convocado para o Mundial de 1986 e foi reserva do selecionado italiano, que viajou ao México, e depois de passar a fase de grupos, a Itália foi eliminada nas oitavas de final pela França de Platini. A temporada de 1986 e 1987 foi a última do Carlo Ancelotti defendendo a Roma. Depois de passar muitos anos no clube, se despediu sem conquistar taças. A Roma terminou o campeonato italiano apenas na 7ª posição e foi muito mal na Recopa Europeia. Portanto, depois de fazer história na capital, era hora de ganhar Milão. Na Roma, o Ancelotti disputou 227 partidas, marcou 17 gols e ganhou 5 títulos. Debutou com a camisa rossoneri no verão de 1987 e num time mais qualificado e competitivo, tinha possibilidade real de ganhar todos os títulos possíveis, tanto que o Milan conseguiu vencer o disputado e dificílimo título italiano nessa temporada, segundo do currículo do Ancelotti, que disputou 38 partidas, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Quando a temporada chegou ao fim, disputou com a Itália a Eurocopa de 1988. Na condição de titular do time, jogou muito bem aquela Euro. Os italianos caíram na semifinal, quando perderam de 2-0 da União Soviética. Da temporada de 88-89 para frente, o Ancelotti ajudou a compor e foi uma peça muito importante de um dos melhores times de todos os tempos. O Milan venceu a Supercopa da Itália de 1988 ao derrotar a Sampdoria por 3-1 e de forma brilhante ganhou também a grande Liga dos Campeões da UEFA, quando os italianos passaram o carro no bom time do Steaua Bucareste da Romênia. Vitória por 4-0 na decisão. Um detalhe é que na semifinal, o Ancelotti marcou um dos gols de uma vitória histórica do Milan sobre o Real Madrid por 5-0. Na temporada seguinte, novas conquistas que ajudaram a eternizar o Ancelotti e o Milan. O clube foi vice do italiano e vice da Copa da Itália, e venceu a Supercopa da UEFA de 1989, e voltou a vencer a Liga dos Campeões, quando derrotou o Benfica por 1-0 na decisão, e por fim levou também a Copa Intercontinental de Clubes para cima do Atlético Nacional da Colômbia. Fechou a temporada com 35 partidas, 3 bolas nas redes e 4 passes para gols. Em 1990, jogou a Copa do Mundo com a Itália, na própria Itália. Apesar do fator casa e do apoio da torcida, os italianos caíram na semifinal, diante da Argentina de Maradona. Depois, bateram os ingleses e ficaram com o 3º lugar naquele Mundial. Na temporada de 1990 e 1991, o insaciável time comandado por Arrigo Sacchi seguia vencendo. Não conseguiram o tri consecutivo da Champions. Entretanto, levaram a Supercopa da UEFA de 1990, da mesma forma que o Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental, em vitória maiúscula para cima do Olímpia do Paraguai. Ainda em 1991, as lesões de joelho voltaram a atrapalhar e muito a continuidade do Ancelotti, tanto que foi nesse ano que ele se despediu da seleção nacional. Foi num jogo contra a Noruega, que terminou em empate em 1-1. Depois disso, portanto, não voltou a defender a sua seleção. Na esquadra azurra, disputou 26 jogos, marcou 1 gol, deu 1 assistência e não ganhou taças. A temporada de 91 e 92 ficou marcada como a última do Ancelotti. O Milan, que disputou só a Copa da Itália e italiano, conseguiu ganhar o Scudetto, 3º da estante do jogador. Quando a temporada terminou, pendurou as suas chuteiras. Foi realizado um jogo amistoso no San Siro contra a seleção brasileira, para a despedida do Ancelotti, e ele quase marcou e foi muito homenageado e ovacionado pelo torcedor rossoneri. No Milan, o italiano disputou 160 jogos, balançou as redes 11 vezes e ganhou 9 títulos coletivos. Jogando por clubes, Carlo Ancelotti atuou em 442 jogos, fez 41 gols, deu 32 assistências aproximadamente e conquistou 14 títulos.
Já em 1993, iniciou sua trajetória na beira dos gramados. Foi auxiliar técnico de Arrigo Sacchi na seleção italiana, que se preparava para o Mundial nos Estados Unidos. Então, no ano de 1994, esteve no banco de reservas da seleção italiana, que perdeu o título mundial para o Brasil nos pênaltis naquela final histórica. Permaneceu mais um ano como auxiliar na seleção, até que deixou o cargo para ser treinador de fato. Isso aconteceu na temporada de 95-96, no Reggiana, da Itália. Pegou o time na Série B e conseguiu conduzi-lo ao acesso à primeira divisão. Em 1996-97, voltou para onde tudo começou e treinou o time do Parma. Despontando como uma futura potência, conseguiu com o clube um excelente vice-campeonato italiano nessa temporada, que deu vaga para a Liga dos Campeões. Na temporada de 1997-98, continuou no Parma. O clube não conseguiu repetir o mesmo bom rendimento, mas evoluía enquanto equipe. O Ancelotti, que fez um ótimo trabalho, deu mais um salto na carreira, que no caso foi treinar a Juventus de Turim. Assumiu a Juventus no finzinho da temporada de 98-99 e preparou o time para 99-2000. Foi vice-campeão italiano quando perdeu o Scudetto de maneira quase que inacreditável para a Lazio e venceu a Copa Intertoto da UEFA de 99. Continuou na Juve para 2000 e 2001 e novamente amargou o vice do italiano. Dessa vez, o algoz foi a Roma de Totti e Batistuta. Assumiu o Milan no verão de 2001 e lá ficou até o ano de 2009. Nesse período teve em suas mãos equipes extremamente qualificadas. Como um excelente gestor de grupo, o Ancelotti conseguia mesclar muito bem caras experientes como Cafu e Maldini com jovens que explodiram nesse período como Kaká e Pirlo. Pippo Inzaghi, Shevchenko, Gattuso, Seedorf, Nesta, Rui Costa, Dida e até Ronaldo Fenômeno. Alguns exemplos de caras que foram treinados e rasgam elogios ao italiano. Com relação aos resultados, o Milan viveu anos mágicos, ganhou vários títulos, mas também teve momentos difíceis, como perder a final da Liga dos Campeões de 2005 de maneira quase que inacreditável para o Liverpool. O Milan venceu um Scudetto, ou seja, um campeonato italiano, isso foi na temporada de 2003 e 2004, ganhou uma Copa da Itália na temporada de 2002 e 2003 e uma Supercopa italiana, quando bateu a Lazio por 3-0 no ano de 2004. Com relação aos torneios internacionais, o Rossoneri venceu a Grande Liga dos Campeões em 2 oportunidades. Uma delas foi em 2003, quando bateu a rival Juventus nos pênaltis. O Ancelotti foi eleito o melhor treinador da Europa pela UEFA nesse ano. E depois, em 2006 e 2007, ao se vingar, entre aspas, do Liverpool e bater os ingleses por 2-1. Além das orelhudas, o time ganhou as 2 Supercopas da UEFA que disputou. Em 2003, derrotou o Porto de Portugal por 1-0 com gol de Shevchenko. E em 2007, a vítima foi o copeiro Sevilha. Vitória por 3-1 de virada e mais um troféu. Ainda em 2007, quando Kaká vivia seu auge, o Milan derrotou o Boca Juniors da Argentina por 4-2 e ganhou também o Mundial de Clubes da FIFA, totalizando 8 títulos à frente do Milan. E no verão de 2009, foi demitido após 2 temporadas sem taças e declínio do desempenho do clube. Chegou para o Chelsea com o intuito, além claro, de ganhar títulos, acabar com a alta rotatividade de treinadores que o clube sofria e se firmar de vez no cargo. Já começou bem, ganhando a Community Shield ao derrotar o Manchester United nos pênaltis. Venceu também a FA Cup, ou seja, a Copa da Inglaterra, e conduziu os Blues ao título da Premier League, acabando com a dinastia do United. Na temporada de 2010 e 2011, o Chelsea não conseguiu ganhar taças. Foi vice da Supercopa da Inglaterra e vice da Premier League. Mesmo tendo mais um ano de contrato, o Chelsea optou por desligar o treinador após a temporada sem conquistas, e mesmo tendo que pagar uma alta multa rescisória. Assumiu o PSG com a temporada de 2011 e 2012 em andamento. Ainda com a chegada de muitos nomes de peso, o time não conseguiu nenhum resultado expressivo, sendo apenas o vice da Ligue 1. Já na temporada de 2012 e 13, desde o início, com uma boa pré-temporada,
o PSG conseguiu vencer o campeonato francês daquele ano e na Champions caiu nas quartas de final. Em 19 de maio de 2013, pediu demissão do clube francês para assumir o Real Madrid. Foi anunciado como treinador do Real após a saída de José Mourinho, com um objetivo muito claro: voltar a vencer a Liga dos Campeões. O Madrid ansiava por esse troféu desde 2002, e a expectativa por La Décima era gigantesca. Diante dessa pressão, o Carlo Ancelotti comandou Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema para esse título, depois de uma bela vitória contra o rival Atlético de Madrid. Além disso, o Real venceu também a Copa do Rei nessa temporada, derrotando o outro rival, o Barcelona. Na temporada de 2014-2015, o Real ganhou o Mundial de Clubes da FIFA, batendo o San Lorenzo da Argentina. E ganhou também a Supercopa da UEFA de 2014, ao vencer o Sevilla também por 2-0. Além disso, o time madridista foi vice de La Liga e eliminado na semi da Champions em casa pela Juventus. Em virtude disso, foi desligado do clube por Florentino Pérez. Depois de passar um ano sem trabalhar por motivos de saúde, assumiu o Bayern de Munique após a era Guardiola, em um contrato de 3 anos. Conseguiu começar bem, ganhando a Supercopa da Alemanha para cima do Dortmund e também ganhou o grande campeonato alemão de 2016-2017. Começou bem a temporada de 17 e 18, vencendo a Supercopa da Alemanha. Entretanto, mesmo com um ótimo aproveitamento, uma derrota por 3-0 sofrida para o PSG na fase de grupos da Champions foi a gota d'água para a demissão do italiano ainda no início da temporada. Na temporada de 2018-2019, assumiu o Napoli, um clube que não era de ponta se comparado aos seus últimos, mas mesmo assim, ele conseguiu levar o time italiano ao vice-campeonato nacional, garantindo uma vaga direta na Champions League. Foi desligado do Napoli mesmo após classificar o time para o mata-mata da Liga dos Campeões, e ainda na temporada de 19-20, assinou com outro clube. Além dos prêmios como melhor treinador de vários campeonatos e de melhor treinador do mundo de 2007-2014 pela IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, em 2019 foi nomeado pela France Football o 8º melhor treinador de toda a história do futebol. O Everton foi o destino do Ancelotti, e nesse restante de temporada de 19-20, ele ajudou o time a terminar numa modesta 12ª colocação na Premier League. Continuou no Everton na temporada de 2020-2021. Começou sendo o time sensação, engatando várias vitórias em sequência, porém faltou gás e peças de qualidade para manter, então o clube terminou o campeonato inglês em 10º lugar. Para a temporada de 2021-2022, foi anunciado como treinador do Real Madrid num contrato de 4 anos. Venceu a Supercopa Espanhola, o Campeonato Espanhol e por fim a Grande Liga dos Campeões de maneira épica, com viradas incríveis do Real e muita efetividade de seus atacantes como Vini Júnior e Karim Benzema, prevalecendo o peso e o gigantismo da camisa branca. Na atual temporada de 2022-2023, o Real Madrid começou da mesma forma que terminou a anterior, vencendo. Ganhou a Supercopa da UEFA de 2022, derrotando o Eintracht Frankfurt da Alemanha. Até o presente momento da edição, como treinador, Carlo Ancelotti tem 1.230 partidas, das quais venceu 721, empatou 271 vezes e foi derrotado em apenas 238, com 24 títulos ao todo. Carlo Ancelotti é sinônimo de campeão. Campeão das 5 grandes ligas, o cara varreu os pontos corridos da mais alta prateleira do futebol mundial. Se tornou o único a ser tetracampeão da Liga dos Campeões na beira dos gramados, isso somado a mais 2 de quando ele era jogador. Um líder que cativa seus comandados, sempre teve seus grupos na mão. Sabe gerir a vaidade e o ego dentro do vestiário com uma maestria que faz parecer uma tarefa fácil. Esse foi e continua sendo o gigante Carlo Ancelotti,
Um jogador muito consagrado, campeoníssimo em Roma e Milan, e um dos maiores treinadores que o futebol já teve o privilégio de contemplar. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com os seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!